Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso encontro e hoje a gente vai estudar o transtorno da ansiedade social, timidez patológica, né? Um transtorno bastante recorrente, né? Que a gente vê um crescimento expressivo na população, né? Que acomete muitos jovens, mas que já apresentam os primeiros sinais lá na infância. Uma criança um pouco mais retraída, né? Que não consegue interagir muito bem. Então, esse é o transtorno da ansiedade social, que foi chamado também no passado de fobia social. Né? A fobia social é o que nós vamos tratar como sinônimos, tá, pessoal? Mas é um termo que está caindo um pouco, né? Está deixando de ser utilizado, justamente porque a fobia, como a gente viu no vídeo anterior, a fobia ela explica, né, uma reação desproporcional de medo a um objeto conhecido, a um objeto externo conhecido. E as pessoas que sofrem de timidez patológica ou as pessoas que sofrem de ansiedade social, né, que tem um transtorno por conta disso, não é exatamente de um objeto definido. Elas não têm medo de pessoas. O que uma pessoa tímida teme? O que uma pessoa com ansiedade social teme? Justamente não da pessoa em si, mas do julgamento que as pessoas farão sobre ela, sobre o comportamento dela, né, sobre a aparência dela. Então, é uma ansiedade porque o objeto ele não é muito definido, ele é difuso, né? E ele não é real, ele não é externo. Eu temo pela possibilidade de ser julgado pelos outros. Por isso, transtorno de ansiedade social. Ok? Eu gosto muito dessa imagem, né, que acho que ela de alguma forma ela descreve assim a percepção subjetiva da pessoa com ansiedade social, né? Ela enxerga, então, ela se coloca numa posição sempre inferiorizada diante dos outros, né? Aqui a gente tem uma pessoa que está no centro de uma situação bastante difícil, né? Com vários olhos, né, julgadores, né, e apontando para ela e não são, parecem ser olhos críticos, né? E ela está amarrada, ela está atada, sem muita saída, sem muita possibilidade de fuga, de escapar. E a saída, né, a rota de saída é uma janela bem pequenininha que está lá, né, fora do alcance dela. E ainda por cima está amordaçada. Então, uma pessoa com ansiedade social, ela se vê muito no centro, né, do mundo, né? Não no sentido de pensar que essa pessoa seria assim narcisista, sem esse julgamento, mas ela acha que as pessoas estão avaliando ela, criticando ela, né? Então isso faz com que ela tenha uma conduta padrão de defesa, né? Isto é, de não exposição, de proteção, ok? Bom, então o diagnóstico, não vou, né, aprofundar muito nessa questão, mas é característica da ansiedade social o medo, né, acentuado e persistente de uma ou mais situações sociais ou de desempenho, e aqui eu acho importante a gente parar e olhar assim, porque a gente tende a atribuir que o transtorno da ansiedade social ele é um transtorno que a pessoa tem medo das pessoas, o medo de falar em público, o medo de estar em público. Mas muito dos pacientes com transtorno de ansiedade social, eles vão nos relatar um medo, um receio ou uma vergonha em algumas atividades de desempenho que envolvem performance dele. Então, basicamente todos os nossos comportamentos eles podem ser avaliados, tá? Externamente. Mas existem alguns que causam um pouco mais de desconforto. Então, tem pessoas que têm, por exemplo, desconforto ao dirigir junto com outras pessoas, de comer em público, né? Em praças de alimentação, em restaurantes, né? Sente vergonha disso, de falar em público, de falar com estranhos, né? De escrever em público,
né, em situações às vezes de desempenho, de prova, de apresentação de trabalho, né, de palestras. Isso todas são as situações em que a ansiedade social pode se manifestar, né? Então, então são situações sociais de desempenho que o indivíduo é exposto, né, a pessoas estranhas ou ao possível escrutínio por outras pessoas, isto é, a possível avaliação por outras pessoas. E o indivíduo teme agir de um modo, né, humilhante ou embaraçoso para si próprio. Então, esse é a preocupação, né? Então, as pessoas que quando elas se expõem a essa situação social, né, que ela é temida, quase que invariavelmente vão produzir sintomas de ansiedade, né? Então, isso pode ser tão intenso e se manifestar como um ataque de pânico. Se a ansiedade for tão intensa, isso pode parecer um ataque de pânico. Então, as pessoas que têm, de repente, um pico de ansiedade em situações que precedem uma apresentação oral, né, ou uma situação em que vai ter uma reunião importante, né, de trabalho com chefes e tal, isso pode ser, né, um indício de transtorno de ansiedade social, certo? Bom, o que chama atenção num perfil assim desses pacientes, né? São pessoas que geralmente têm uma hipersuscetibilidade à crítica, né? Ou à valoração negativa por parte dos outros e ao rechaço, né? À rejeição. Então, muitas vezes a gente vê as pessoas assim estarem com uma preocupação que ela é exagerada no que os outros vão pensar, no que os outros podem falar, né? A vida gira muito em torno da vergonha, um sentimento muito presente, né, com essas pessoas, né? Então, alguma coisa vai acontecer, né, as pessoas vão rir de mim, eu vou parecer ridículo, né? Então, assim, é um pouco além, né, do razoável. E geralmente são pessoas que não têm uma conduta mais assim extravagante ou que se exponham muito, né? Não é o que a gente observa, né? Porque elas são comedidas, elas se preocupam com o julgamento dos outros, então elas já adotam uma postura mais de retraimento. Esse é o padrão, tá? E elas acabam tendo baixa autoeficácia, ou seja, elas não acreditam no potencial delas diante das atividades, né, dos comportamentos que elas empreendem, e baixa autoestima, além de uma crença de inferioridade. Então, elas já se colocam inferiores, né, aos demais. Então, eu já parto, né, devendo. Como é que são as cognições, né, dessas pessoas? Como é que é a visão que elas têm delas mesmas? Como é que elas enxergam os outros e o futuro? Então, geralmente, né, se veem como pouco atrativos, né, como inadequado, né, anormal ou incompetente, né? Então tem variações aí de pessoa para pessoa, mas fundamentalmente a gente vai ver essas crenças mais presentes, né? Então assim, eu não sou uma pessoa que as pessoas vão gostar de mim, né? Eu sou defeituoso, né? Não sou atraente, ninguém vai se interessar fisicamente por mim, né? Ou inadequado, né? Então, eu não vou comer na frente dos outros porque eu sou inadequado, não sou polido, né? Não tenho muita educação, né? E se vê como anormal, como diferente ou ainda incapaz ou incompetente. A visão do outro, né, das pessoas, né, do mundo, o mundo é visto como hostil, como crítico e ameaçador. Então, ali como a imagem mostra, né, o mundo está sempre apontando os meus erros. Então, se eu vacilar, eu recebo, né, uma crítica, eu recebo uma chamada, né, dos outros, porque as pessoas elas são assim, né? Então, as pessoas são más, as pessoas são críticas, né? E a visão de futuro, um futuro nebuloso, né? Então, assim, incerto, né? Essa é a perspectiva que as pessoas que sofrem de ansiedade social se veem, né? Então, altamente incapazes, né, de lidar com isso, e as pessoas, os demais indivíduos, né, os outros, são extremamente críticos e ameaçadores. Então eu tenho que, nessa lógica, me proteger, não me expor, né? Só me expor quando eu tiver muita certeza,
porque senão eu vou ser criticado, posso ser destruído pelos outros. Aí a gente consegue ver também um pouco as crenças centrais, né? As crenças nucleares desses pacientes, né? Então, muitos deles referem assim com essa coisa de inadequação, né? Essa visão, né, deles assim como inadequado, como diferente, mas no sentido mais pejorativo, assim, distorcido mesmo, né? De não possuir atrativos, né? Como a imagem mostra ali, né, que eu acho bárbara, né? O golfinho ao lado de uma vaca, né? Então é como se eu fosse de outra espécie, né? Como se fosse um ET perto das pessoas, de tão diferente que eu sou, né? Então, ainda, além dessas crenças, podem existir crenças com relação à performance, né? De que errar é inaceitável, ser criticado é horrível, né? Então, é uma coisa que eu não posso aceitar, eu não tenho como suportar a crítica, né? Então, bom, se é tão ruim assim, o melhor que eu posso fazer é evitar com todas as minhas forças uma crítica. E é o que eles acabam procurando. As crenças intermediárias, então, né, é uma condição, então, de que se eu for avaliado, serei rejeitado, né? Se eu for avaliado, as pessoas perceberão que eu sou inadequado, que eu sou anormal, né? Coisas que a gente vê, assim, os pacientes temerem, né? Então, se eu tiver que me expor, eu tenho que ser perfeito. E às vezes o que a gente enxerga nesses pacientes é uma estratégia compensatória de perfeccionismo, né? Além da evitação, que é a estratégia compensatória padrão, né? Então, eu me super preparo para situações, né? Tipo um caso Sally, assim, alguns traços da Sally. Mas tudo bem que a Sally estava deprimida, né? Mas assim, eu tenho estratégias mais obsessivas para garantir que as coisas vão sair bem, né? E aí eu não vou sofrer essa crítica, esse escrutínio, né? E se não me expor, eu ficarei bem. Então, padrão de quem tem ansiedade social é fugir, evitar, não entrar em contato com aquilo que gera ansiedade. Essa é a lógica, pessoal. Então, toda vez que um paciente ele foge da exposição, a patologia está operando, está, né? Vencendo. Então, como a gente viu lá nas estratégias terapêuticas, se eu quero tratar a ansiedade, eu tenho que pensar em exposição, eu tenho que pensar em inocular o estresse, né? Eu tenho que ajudar o paciente a se deparar com essas crenças, com essas distorções cognitivas no nível, né, mais profundo, né, e para poder ressignificar. E ele só vai conseguir se ressignificar se ele conseguir se expor a essas situações às quais ele foge, né? E tem ainda, né, alguns pensamentos, né, que são presentes na mente das pessoas com ansiedade social, né, que a gente chama de distorções cognitivas, né, porque elas são meio que padrão, assim. Então, um grupo assim, de pensamentos automáticos que eles vão ter são autoafirmações negativas, né? Geralmente depreciativas, de que eu não sou capaz, de que eu não vou conseguir, de que nada dá certo comigo, de que os outros vão me julgar, né? De que eu não vai dar certo, de que eu vou reprovar. Então, assim, muita carga, uma crítica, né? Uma autocrítica bastante pesada, né? Alta exigência de padrões de desempenho social. Então, assim, eu tenho que ser perfeito socialmente, tem que dar certo, as pessoas têm que gostar de mim, 100% tem que gostar ou aplaudir as minhas ações, né? Então, assim, tanta rigidez aqui que é impossível de tu atingir aquilo que tu quer, né? Avaliação negativa do desempenho pessoal. Então a gente vai ver aqui o paciente quando ele apresenta um comportamento, né, social, um comportamento de desempenho, ele tem uma avaliação que é muito mais crítica, muito mais severa do que as outras pessoas teriam, né? Então, não, foi bem hoje, né? Gostei bastante da tua apresentação, gostei bastante da tua fala. Não é a forma como ele internaliza, ele entende aquilo como, não foi suficiente, eu esqueci palavras, tu está sendo só gentil comigo, né? Então, muito pesada essa avaliação.
E outra coisa que a gente observa é uma atenção seletiva para situações negativas. É como se tivesse um radar, né? E esse paciente ele consegue pensar das experiências aquilo que foi ruim, né? Então, assim, ele apresentou o trabalho, ele conseguiu ser claro, ele conseguiu apresentar no tempo, mas daí ele vai dizer assim, não, tudo bem, mas, né? Mas o quê? Mas tinham pessoas que não estavam prestando atenção. Mas eu me esqueci do exemplo que eu tinha preparado para trazer. Mas, então sempre vão ter assim alguns aspectos que não atingiram, né, completamente. E coisas no ambiente também, esse paciente ele acaba, né, como eu falei, sendo um radar assim para captar. E a interpretação dele sempre vai ser essa interpretação enviesada, distorcida, né? Ao mesmo tempo que ele tem essa atenção seletiva para situações negativas, ele vai ter uma memória seletiva para experiências negativas. Então, quando tu pergunta para esse paciente experiências de desempenho, de performance, ele sempre vai pensar as experiências negativas, né? Quase que a gente, né, consegue ter assim certeza absoluta de que é impossível que tenha dado tudo errado na vida das pessoas, né? Então, mesmo que o paciente te traga inúmeros exemplos de fracasso, ele não tem como ter sido, né, sempre um fracassado. E aí a gente começa a ver como ele, né, processa o mundo, como ele processa essas informações, né? E por fim, uma outra distorção cognitiva que ele tem é uma autoconsciência pública elevada, né? Então, o que isso significa? Bom, esse paciente ele dá muito peso, muito valor ao que os outros pensam, né? Então, assim, por isso uma baixa autoestima, né? Por isso uma baixa autoeficácia também, né? O que eu deposito, eu direciono a minha vida muito à aprovação dos outros. Eu condiciono a minha vida à aprovação dos outros. E aí, claro, né? Como nem sempre os outros vão estar, né, me aplaudindo ou me dando feedbacks, a minha tendência é achar que, bom, então as pessoas não estão gostando, estão me criticando. Bom, quando a gente vai se encaminhando para pensar em estratégias de tratamento para esses pacientes, né, é bem interessante que a gente possa levar em consideração a avaliação, né, do paciente com ansiedade social. Tá? Por quê? Né? Primeiro porque, tanto na fobia específica, como a gente falou num outro vídeo, né, o paciente ele tem que estar muito motivado para a mudança e a maioria dos pacientes com fobia específica não buscam ajuda porque lidam com a evitação. Os pacientes com ansiedade social, eles costumam buscar mais ajuda, porque eles sofrem mais, né? Eles têm mais desajuste, mais desadaptação, né? Porque bem ou mal nós somos seres sociáveis e a gente precisa interagir. Mesmo a gente vivendo num momento assim em que a tecnologia ela nos auxilia muito, né? E reforça esse funcionamento mais esquiva, né? Que a gente pode ter, né? É possível comer sem sair de casa, é possível interagir com outras pessoas não saindo de casa, né? Os aplicativos de relacionamento estão aí para facilitar nesse aspecto também, e quem tem ansiedade social acaba abusando bastante desses mecanismos e desses meios para conseguir fazer as trocas, porque diferente do que se pensa, o ansioso social ele quer estabelecer relações, né? Ele tem essa necessidade, ele sofre por não conseguir ou por achar que os outros não vão aceitar, por medo da rejeição, mas no fundo ele quer, né? Diferente de uma pessoa que não se importa com os outros, né? Um antissocial é quem não dá importância para os outros, para o sentimento dos outros, né? A ansiedade social é para quem dá muita importância, quem foge por medo, tá? Não pelo desprezo. Então, avaliar, identificar quais estímulos desencadeiam os sintomas, acontecem em todas as situações, em algumas situações específicas, como que se dá essa questão da ansiedade social. Evidentemente é importante obter a história pessoal, né, as vulnerabilidades biológicas, muitas vezes a gente vê aqui um padrão que é familiar, né? Então tu pergunta para o paciente, mas alguém tinha transtorno mental na tua família?
Não, não. Ah, como é que eram os teus pais com relação às relações sociais? Ah, não, meu pai é mais quieto, né? Não participava das festas de família, né? Ficava fechado no escritório dele lá com as coisas dele, com os livros, né? Então, não manifestava as emoções publicamente. Bom, às vezes aí a gente já começa a ver um padrãozinho familiar, uma predisposição biológica, uma vulnerabilidade, né? Avaliar as consequências dos medos do paciente, isso geralmente ajuda a motivar para a mudança, né? Então, bom, o que que isso te traz de prejuízo e o que que isso te traz de ganho? Porque a gente não pode esquecer, né, que muitas vezes existe aí uma recompensa, né, em tu continuar com esse padrão disfuncional, né? Tem sofrimento, mas às vezes tem uma certa recompensa, né? Por quê? Porque se expor gera ansiedade. Então, nem que a recompensa seja um alívio, né? A motivação do paciente, né? E aqui a gente vai colocar muito claramente que o tratamento ele envolve um engajamento, uma participação ativa no processo, para daí sim ocorrer a mudança, né? Fatores ambientais que podem ser aliados ou obstáculos para o tratamento. Quem é que apoia, quem é que não apoia, quem é que julga, quem é que não julga, né? Quem é que encoraja o paciente nisso. Né? Às vezes a gente acha que trazer a família ou combinar algumas coisas com a família pode ser uma boa estratégia e às vezes não é. Né? Às vezes tem alguém que é muito crítico na família, que tem esse padrão assim bastante severo, né, e frio, e isso não vai fazer bem para um paciente com esse transtorno, né? Avaliar as habilidades sociais, né? O Caballo, que é o autor, né, das habilidades sociais, é o principal pesquisador na área, ele fala muito que essas habilidades sociais elas são adquiridas na infância, né? Então são habilidades, a gente pode desenvolver, né? E algumas pessoas não tiveram esse treino, e, portanto, quando chegam na idade adulta, que é geralmente quando buscam atendimento, tá? Embora, como eu falei lá no início, ele está presente já na infância, mas alguns pacientes vão buscar ajuda na adolescência ou no início da idade adulta, que é quando se manifesta a maior parte dos problemas. Não treinaram esses pacientes as suas habilidades sociais, de interação social, então ficaram muito em casa, não trocavam com outras crianças, não eram estimulados a socializar, né? Toda vez que eles tinham um movimento de socialização, eles eram punidos, né, pelos cuidadores, ou o foco da família era muito na vergonha. Ah, tu não vai me fazer passar vergonha, cuidado, empresta para o fulano, que feio, não deixando a criança aprender, né, nessas trocas, né? E também tem uma questão, por fim, para ser avaliada, a questão da apresentação pessoal. E quando eu falo em apresentação pessoal, eu estou falando de forma como o paciente se coloca, se veste, é a apresentação pessoal mesmo. Alguns desses pacientes, eles adotam como uma estratégia compensatória, né, um vestir-se para não ser notado, né? Não estou falando de estilo, tá? Estou falando assim, ah, não, porque fulano é da moda, não é isso. A questão é pouca vaidade, né, pouco cuidado pessoal, né? Então, às vezes, assim, até tenho vontade de colocar uma roupa mais colorida, mas não, eu uso tudo tons sóbrios para que ninguém perceba, para que ninguém me faça um elogio, para que ninguém comente, para eu não chamar atenção. Porque no pensamento deles é como se estivessem com um holofote aceso. Então, a qualquer momento, alguém vai fazer algum comentário e eles vão ficar constrangidos com isso, né? Então, cuidar disso, e é bem comum, na medida que o paciente melhora, ele vai mudando, né, esse aspecto da apresentação pessoal. Bom, como é que a terapia cognitivo-comportamental vai encarar e vai trabalhar na fobia social? Bom, o princípio por trás, né, de todo o raciocínio da terapia é que a fobia social ou a ansiedade social ela se perpetua devido às crenças distorcidas e a estratégias inadequadas no processamento da informação. As crenças distorcidas são as intermediárias, as centrais, as cognições, que são distorcidas, que a gente viu, né? E as estratégias são a forma como o paciente vai lidar com isso e como ele vai se comportar
Porque uma vez que ele assume que tudo aquilo é verdadeiro, a principal estratégia é a evitação, né? E com o passar do tempo vai ficando muito empobrecida, né, a vida desse paciente. Então, a estratégia é ensinar o paciente ferramentas para modificar os conteúdos, né, dos seus pensamentos e enfrentar as situações sociais. Tá? Então, basicamente é isso. Trabalhar no nível cognitivo e no nível comportamental. E aí, um comentário importante aqui é estratégias de terapia cognitiva comportamental em grupo. Né? A gente pode pensar que boa parte do tratamento da ansiedade social ela se dá através da exposição, né? Da exposição social, no caso. Né? Então, para isso, um modelo de tratamento em grupo vai ser muito mais forte, muito mais potente nesses pacientes do que o modelo individual. Né? Qual é o desafio aí? Geralmente, esses pacientes eles não aderem muito bem a terapias grupais, porque eles temem justamente a presença de outras pessoas. Né? Então, embora teoricamente seja o ideal, é muito difícil de colocar na prática, né, esses pacientes em terapia de grupo. Né? Mas, né, quando a gente consegue fazer um grupo, desenvolver habilidades, eles respondem bastante bem. Né? E como eu falei, talvez num outro vídeo, as terapias cognitivo-comportamentais em grupo, elas têm como característica grupos mais estruturados, grupos mais homogêneos. Então, nesse caso, participariam somente pessoas com transtorno de ansiedade social, com o mesmo propósito. Então, a gente divide o tratamento em 3 partes também, né? Como eu já comentei em outros transtornos. As sessões iniciais elas vão englobar a avaliação do paciente, né? A psicoeducação, explicando o que é ansiedade social, né? Quais são as principais características, os principais sintomas, né? Ajudar o paciente a desenhar um pouco melhor, né, a sua condição clínica, trabalhar essa questão da aliança terapêutica, porque o paciente vai ter que confiar no terapeuta para fazer essas exposições. Muitas dessas exposições elas vão ser feitas fora do setting, algumas podem ser feitas como simulação, né, com estratégias que a gente chama de role play ou dramatização, né, que se assemelham muito a práticas, né, psicodramáticas, né, mas com situações reais. No início também do tratamento a gente começa a trabalhar estratégias de relaxamento e uma delas é o treino parasimpático ou a respiração diafragmática. E nada mais é do que ajudar o paciente a ter uma cadência respiratória, né, mais lenta e mais profunda para quebrar, né, o ciclo da ansiedade. Então ele respira, né, ele inspira pelo nariz e expira pela boca de uma maneira mais lenta. Né? Então inspira contando até 3 e expira contando até 6. Inspira contando até 3, pausa, expira contando até 6. Com isso ele vai entrando num estado de relaxamento, um estado maior de relaxamento. E também se utiliza nas sessões iniciais um monitoramento da ansiedade, que isso pode ser feito via aplicativo, né? Tem o Cogni, que é um aplicativo que a gente pode utilizar, né? Cogni de cognição, né? Ou outros aplicativos também, tem o Dailyo também, Daylio, Dailyo, ou simplesmente solicitar que o paciente identifique em que momentos da semana ele se sente mais ansioso, né? Então registrar. Então basicamente as sessões iniciais elas vão ocupar essa parte do tratamento. Na medida em que o tratamento avança, a gente começa já com as exposições, ou seja, já estou com a aliança terapêutica mais estabelecida, então eu posso treinar as habilidades do meu paciente, né? Avaliar as habilidades sociais, treinar as habilidades sociais, fazer exposições simuladas e combinar como tarefas de casa as exposições reais, né? Fora da sessão. E trabalhar as crenças que o paciente tem e reestruturar a cognição. Quais são as técnicas cognitivas utilizadas? Né? Então, fundamentalmente, a modificação do autoprocessamento,
né? Que é ajudar o paciente a mudar o foco da atenção de si mesmo para o ambiente ou para o interlocutor, né, a quem se dirige. Então, quando eu estou falando, né, com uma pessoa, ao invés de eu ficar processando os meus pensamentos, os meus sintomas, né, estou ficando vermelho, estou começando a gaguejar, eu estou me perdendo no que eu vou falar, tu ensinar o paciente a mudar o foco pessoal para o foco externo, então se concentrar na pessoa, olha para os olhos da pessoa, olha para a boca da pessoa, né? Ou para o ambiente, né? Para algum aspecto do ambiente. Tu vai apresentar um trabalho em sala de aula, numa palestra, tu vai olhar para o ambiente ao invés de ficar concentrado em ti, nos teus próprios pensamentos. Ou ainda, né, buscar pistas reais de aprovação ou desaprovação do seu desempenho. Tá? Por que pistas reais, pessoal? Porque esses pacientes, muitas vezes, eles estão muito conectados no seu estilo interpretativo. Então, eles fazem uma leitura superficial da situação. Eu acho que eles não gostaram do que eu falei. Eu acho que ela não gostou da resposta que eu dei. Por quê? Porque ela não me respondeu. Tá, mas isso é uma evidência de que ela não gostou? Né? Eu acho que o professor não gostou muito da minha resposta. Por quê? Porque ele não falou nada. Tá, mas isso é uma evidência? Né? Ele também não falou que não gostou. Então, às vezes, o paciente ele não tem muito, né, essa flexibilidade. Então, ajudar ele a questionar isso e buscar elementos que sejam concretos para isso. Tá? E a reestruturação cognitiva, que tem aí, né, o principal, o carro-chefe aí, vai ser através da exposição do paciente, tarefas que a gente vai combinar com ele, para ele fazer exposições, e reavaliar as cognições. Então ele tem cognições prévias, né, de que não vai dar certo, de que as pessoas não vão gostar e tal, e a gente combina, ok, vamos lá, vamos testar, e aí ele testa, e aí depois ele reavalia isso. Não foi bem assim, né, até que deu certo. E também a reavaliação, e também a questão dos comportamentos de segurança, tá? Eu não tinha comentado ainda. Comportamentos de segurança são todos aqueles comportamentos que o paciente faz durante o processo de ansiedade. Então é como se fosse assim uma estratégia que ele tem, né, para tentar mascarar a manifestação da ansiedade. Por exemplo, um paciente que tem um sintoma de hiperidrose, de sudorese profusa quando ele está apresentando, assim, ele pode colocar embaixo da camisa uma camiseta, né, para segurar o suor e não transparecer. Isso é um comportamento de segurança. Eu tenho um comportamento de tremer as mãos, então eu seguro um copo, né, com força, né, quando eu estou falando, eu seguro uma caneta. Então, assim, são coisas... eu fico muito vermelho, né? Então eu ponho uma base, um prime, sei lá, coloco alguma coisa aqui e, né, para as pessoas não verem que eu fico vermelho. Por que isso é ruim, pessoal? Porque tu não tem que lutar contra a tua ansiedade. Tu tem que aceitar a tua ansiedade. Se ela vier, tudo bem. Se tu tremer, se tu gaguejar, não tem problema. O pior que tu pode fazer é querer lutar, querer evitar isso. Deixa, porque ela vai vir e vai embora, né? E quando tu der menos importância para ela, menos ela vai aparecer. Só que para isso acontecer, a gente tem que expor o paciente a isso, tem que se convencer. Então, os comportamentos de segurança, eles devem ser evitados. Sempre devem ser evitados. Como é que a gente sabe o que são comportamentos de segurança? A gente pergunta para o paciente, o que tu costuma fazer quando tu está ansioso nessas situações? Né? Eu fico apertando a minha mão, fico apertando uma caneta, eu fico mascando chiclete, eu visto uma camiseta por baixo, eu fico tomando água. Tenta ver com o paciente, né? E aí tenta eliminar, tenta minimizar esses comportamentos. A exposição, né, e a reestruturação, que eu acho que é super importante, né? Então, é expor o paciente a situações que geram ansiedade. Então, a gente mapeia que situações são essas, né? Como eu falei antes, nesses casos, evitar os comportamentos de segurança, né? Combinar com o paciente que
ele não pode fazer uso desses comportamentos. Modificar o foco da atenção, aquilo que eu falava antes, né? O foco externo, ao invés de interno, o foco ser externo. E trabalhar hipóteses alternativas de interpretação para o comportamento dos outros. É claro que a gente só consegue fazer essa última aqui depois que o paciente traz para nós a situação descrita, né? Então ele nos conta e tal, e aí trabalhar como hipóteses, tá? O que tu interpretou, como é que tu achou e tal. Tá, mas existe uma explicação diferente dessa que tu está me dando? Né? Então, e aí entram as técnicas comportamentais, o relaxamento, que eu já comentei, principalmente uma respiração diafragmática, tá? Nesse caso parece ser mais útil, né? Essa respiração mais cadenciada. E o treino de habilidades sociais, né? Nesse caso, a gente vai avaliar se o paciente tem dificuldades ou melhor, se ele tem ou não tem um repertório social para lidar, né, com essas situações, tá? Então, porque como eu falei antes, as habilidades sociais elas são treináveis, então a gente avalia com o paciente e procura desenvolver esse repertório, repor ou desenvolver. O que são habilidades sociais, pessoal? Então, qual é a ideia que está por trás disso? Então, as habilidades sociais, né, a habilidade social é uma característica do comportamento. Então, não é assim, a pessoa é habilidosa. Não, é o comportamento que é socialmente hábil ou inábil. Tá? Então, é uma característica específica à pessoa e à situação. Tá? Aquele contexto específico, ela é contextual, não é universal. Tu pode ser hábil para algumas coisas, mas não ser hábil para outras coisas. E deve ser contemplado no contexto cultural do indivíduo, né? Então isso é bem importante, né? Porque tem que fazer sentido, né? Assim como as outras variáveis situacionais. Então, de repente, a gente pode ser hábil em determinados contextos, né? Sou hiperformal, para alguns contextos isso é muito bom, mas daí para contextos fora do meu ambiente de trabalho eu não consigo interagir, né? Então, aquela coisa assim, é ótimo profissional, mas no intervalo, no cafezinho, não costuma ser um bom colega, né? Não consegue interagir, embora tenha vontade, mas não sabe como fazer. E ela está baseada, né, na capacidade do indivíduo escolher livremente a sua ação. Então é algo também que empodera a pessoa. Quais são as habilidades sociais? Então aqui tem uma lista de habilidades sociais, né? Então fazer elogios, aceitar elogios, fazer pedidos, expressar amor, agrado e afeto, iniciar e manter conversações, defender os próprios direitos, recusar pedidos, né? O famoso saber dizer não, expressar opiniões, é tão difícil hoje, né? Em dia. Expressar incômodo, desagrado, né? Ou enfado justificados, pedir mudança da conduta do outro. Olha, acho que não foi legal isso que tu fez, né? Me senti incomodado. Poder fazer isso de uma forma adequada. Desculpar-se ou admitir ignorância. Enfrentar as críticas. Solicitar satisfatoriamente um trabalho. E falar em público, né? O Cabalo fala que existem basicamente 3 categorias de comportamento. Tá? O comportamento passivo, o comportamento assertivo e o comportamento agressivo. Então, dentro desse espectro de passividade e agressividade, ou submissão e agressividade, a gente tem que achar a assertividade. Toda vez que o meu comportamento ele é assertivo, ele é adequado, né? Então, assim, eu consigo expressar desagrado, eu consigo dizer não sem ofender a outra pessoa. Então, é bem importante a gente desenvolver e trabalhar essas habilidades comunicacionais, né? E como que a gente vai fazer isso? Se expondo, treinando, interagindo, né? Dando feedback. O paciente faz, tu olha, observa, dá um feedback, pede para ele fazer de novo, né? Como é que tu falaria com o teu chefe? Vamos lá, eu sou o teu chefe e tu vai ter que me dizer, né, essa situação que tu precisa, que eu preciso saber. Tá? Aí o paciente diz, eu recebo, olha, agora tu vai me dizer de novo, mas dessa vez tu vai tentar olhar um pouco nos meus olhos, né, enquanto tu fala, vai procurar
deixar as mãos mais livres, vai aumentar um pouco o tom da voz. Vamos de novo. E a gente vai desenvolvendo esse repertório. Ok? Muita simulação. Habilidade a gente só aprende fazendo. E nas sessões finais, pessoal, né, a gente vai trabalhar então a preparação para a alta do paciente, né, a prevenção da recaída. É um transtorno mental que ele é crônico, né, então o paciente ele vai precisar seguir em exposição por um período bastante longo, né, então às vezes o paciente ele tem uma melhora, né, e aí ele acha que ele já está desinibido, que está tudo bem, mas ele precisa continuar em contato com a ansiedade, como todo transtorno de ansiedade, tá? Então ele vai precisar se desafiar um pouco ao longo do tempo. E com isso a gente vai vendo a melhora do paciente, vai combinando um espaçamento das sessões, até o paciente ter segurança e seguir sozinho. Uma coisa que eu não comentei, mas que é importante falar aqui no final, ele é um transtorno que se beneficia bastante de farmacoterapia associada, então tratamento combinado, terapia cognitiva mais psicofarmacologia. Tá? Geralmente são pacientes que se beneficiam de antidepressivos, né? Aqueles que atuam mais na ansiedade, baixando um pouco a ansiedade basal. Tá? E tem também uma comorbidade considerável com transtornos de humor. Então, alguns pacientes têm ansiedade social e depressão. E aí a gente vai ter que trabalhar esses dois transtornos. Tá? Bom, era isso então. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau!